Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Segundo o apóstolo João, que escreveu esse evangelho, por 5 vezes Jesus foi para Jerusalém, por ocasião de festas judaicas. Na primeira, ele purificou o templo. Nós vimos isso na semana passada. A segunda é essa que nós lemos. O texto não revela qual a festa, provavelmente a Páscoa. No entanto, Jesus chegou à cidade e foi diretamente ao encontro de um povo marginalizado. Fica claro que ele não estava lá com um objetivo que senão anunciar o ministério que o Pai lhe concedeu, que era dar a conhecer a todo mundo que o reino de Deus chegou e que o rei estava ali. E nessa introdução eu vou falar dos elementos citados na passagem que estão ao redor de Jesus. Jerusalém, a cidade já era na época de Cristo um centro de mendigos, que se concentravam ali, em torno do templo. A porta das ovelhas. Nessa parte norte do templo ficava essa porta que era onde entravam os rebanhos para serem crucificados. O tanque de Betesda. Essas aí são as ruínas dele. Em hebraico significa lugar de derramamento. Eu vi até em algumas traduções, casa de misericórdia. Em 1888 foram descobertos 2 tanques, próximos às ruínas da Basílica de Santa Ana. Cada um desses tanques tinha 18 metros de comprimento, por 3,5 de largura e 10 de profundidade. Portanto, era um reservatório de água grande. Havia pavilhões. Esses tanques estavam cercados por pórticos, 4 pórticos, e havia ainda um 5º sobre eles. Eram as entradas que davam acesso a esse tanque. Um homem paralítico, havia 38 anos, a gente não sabe exatamente qual era a doença dele, a sua enfermidade.
A Bíblia também não cita o seu nome, não cita a sua nacionalidade, porque ali estavam reunidos ao redor daqueles tanques pessoas de todas as regiões circunvizinhas. Doente, não só de corpo, mas também de alma. Uma situação que parecia não ter mais jeito. Os anjos, que de tempos em tempos agitavam, tocavam a água do tanque, e quem entrava primeiro era curado. Eu fiquei, ao estudar esse texto, pensando nessa imagem. Será que as pessoas viam os anjos? O fato é que as águas se agitavam, e quando elas se agitavam, o primeiro que entrava ficava livre da sua enfermidade. Os fariseus estavam lá, cumpridores da lei ao pé da letra. Estavam mais preocupados com as regras insignificantes do que com as pessoas, do que com a vida de um ser humano. Agora, imagine que sem mais explicação, Jesus se encontra no meio da multidão dos enfermos, dos aflitos, dos necessitados, dos rejeitados, dos excluídos socialmente. Porque ele mesmo disse que não veio para os sãos, mas veio para os doentes. E quando naquela sinagoga ele pegou o livro da lei, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação àqueles que estão presos, cativos, enviou-me para dar restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade aqueles que estão presos, oprimidos, e apregoar que chegou o ano do Senhor. Por isso eu proponho que nessa manhã nós prestemos muita atenção no milagre que ocorreu na vida desse homem, como a manifestação do poder de Jesus o tirou de uma situação desesperadora, porque a enfermidade dele não era só uma enfermidade física, pode ser comparada àquela que sofrem multidões de pessoas em todo o mundo, inclusive eu e você aqui nessa manhã. A pergunta: entre tantas pessoas que estavam ali, Jesus viu o paralítico. Ele estava deitado, diz aqui a palavra, prostrado, abatido, cansado de toda aquela situação. Enfermo sim na carne, mas com a alma perturbada. Talvez passasse por um grande desânimo a ponto de querer morrer. Não sabemos se o problema dele era o mais grave de todos ali, se ele estava em primeiro lugar na fila, ou se tinha uma pontinha de fé que agradou a Jesus. O fato é que Jesus sabia que aquele homem estava sofrendo há muito tempo. Ele tinha os olhos naquele homem, assim como ele tem os olhos em você. Ele o viu e foi ao seu encontro. Este movimento de Deus para o homem é a manifestação da graça. Jesus tomou a iniciativa, ele deu o primeiro passo. Aquele homem merecia tamanho privilégio? Quando Jesus curou o homem da mão ressequida, da mão mirrada, ele também, esse homem não pediu nada. Jesus que estava ensinando na sinagoga e disse assim: vem para o meio, estende a tua mão mirrada, expõe o teu problema, a tua doença, a tua enfermidade, que eu vou tomar providência. Cristo nos amou primeiro, por isso é que nós o amamos, nos envolveu com o seu amor através de Jesus, e hoje mais uma vez Ele quer nos envolver, e quem sabe nos curar. E o começo de tudo é respondendo a essa pergunta: você quer ser curado?
É uma pergunta de vida ou morte. É uma pergunta que nos deixa encurralados. É uma pergunta que nos coloca numa sinuca de bico. Queres ser curado? Porque envolve muito mais do que o físico. Jesus queria resgatar a dignidade daquele homem, que aparentemente não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém que cuidava dele, ou seus familiares já tinham desistido com o passar do tempo. Uma pessoa sem perspectiva, o estilo de vida simples, acorda de manhã, se arrasta à beira do tanque, pede esmola porque não pode trabalhar, não é aceito nos lugares. A sociedade o considerava inválido. Jesus queria que esse homem passasse do desânimo para a esperança, e assim pudesse resgatar o sentido de viver dele. 38 anos doente. O texto não fala quanto tempo ele estava à beira do tanque. Pode ser que fossem os 38 anos. Mas que ele estava doente por este tempo, o que equivalia a uma geração. Eu encontrei um texto em Deuteronômio 2,14, que diz que, a respeito do povo de Israel, o tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered, foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Isso significa que aquele homem também estava prestes a morrer, como durou o povo de Israel, que não entrou na terra prometida, 38 anos. O homem com quem Jesus inicia um diálogo não o conhecia, não sabia quem ele era, o médico dos médicos. Simplesmente ele estava concentrado nos tanques, nos anjos, na agitação da água, de onde imaginava ele poderia surgir a cura, embora ele soubesse que não tinha forças físicas e muito menos emocionais para entrar lá. E eu faço aqui uma reflexão sobre esse homem. Para mim ele era uma pessoa triste, daqueles que consomem a gente quando a gente se propõe a ajudar. Se a expressão dele já era carregada por causa daquela situação, deve ter ficado mais abatida ainda quando Jesus fez a pergunta: queres ser curado? Uma resposta, algumas justificativas. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É verdade que esse homem vivia uma dura realidade, mas antes de mostrar o quanto a resposta dele revela os problemas que enfrentava, eu quero ressaltar dois aspectos positivos, que a gente corre o risco de deixar passar nesse texto. O primeiro, que ele começa chamando Jesus de Senhor. Eu quero pensar que isso era mais do que um simples gesto de educação, ou da cultura daquela época. No mínimo, o paralítico demonstrou consideração por alguém que foi até ele, que foi ao encontro dele, que se preocupou com ele, que se propôs a dialogar com ele. E a autoridade inerente a Cristo o impactou de alguma maneira. Senhor, o doente era uma pessoa religiosa, pois ele já devia ter presenciado inúmeras outras curas naquela água. E apesar da sua limitação, ele não desistiu de ficar próximo ao tanque, porque ele podia ter ido embora para sua casa e dito: isso não é para mim, não serve. Ele estava por lá, esperando algo mais, quem sabe uns respingos da água divina nele. Mas, mesmo depois que Jesus falou sobre a cura, este homem não teve uma reação animadora. No fundo, ele não disse nem sim, nem não. Mas ele apresentou alguns empecilhos.
não tenho ninguém. Outro desce antes de mim. A sua fé estava sufocada. Alcançar o milagre tornou-se impossível na visão dele. O homem estava jogando a toalha. Veja que suas emoções e seus sentimentos negativos o controlaram. Atrapalharam aquele momento. Quando vai chegar a minha vez? Só os outros. E eu? E agora aparece este e pergunta se eu quero ser curado. Será que ele não sabe? Aquele era um ambiente não só de tristeza, de dores, de lamento por causa das várias pessoas doentes, mas também de competitividade, onde a lei do mais forte prevalecia, ou a lei do menos doente. Havia os vencedores, que eram curados, e havia os rejeitados. Aquele sistema injusto no tanque de Betesda, em Jerusalém, destruiu a autoestima do paralítico. E o inimigo se aproveitou disso, explorando a debilidade dele, a aridez espiritual daquele homem. E o paralítico, assim como nós hoje, nós temos 3 necessidades básicas. A primeira é espiritual. Nós temos um vazio em nós do tamanho de Deus. E por isso buscamos as coisas do alto. A pessoa de Jesus é que pode completar isso em nós, nada mais. Temos necessidades emocionais, de respeito, de consideração, de valorização pelo outro, de afeto, de carinho, de amor, de sentir-se querido, de sentir-se acolhido, não pelo que você tem, mas pelo que você é, ser aceito, as pessoas apreciando a tua presença. Você vai num lugar, você sente que é bem-vindo. O sentimento de pertencer, de viver em grupo, de ter amizade, de desfrutar de companheirismo, são necessidades emocionais. E as necessidades físicas não são somente a cura das doenças, mas também a segurança de um lar, o ambiente familiar, o suprimento de alimentos, o suprimento de roupas para o nosso corpo. E diante dessas exigências, esse homem se sentia discriminado, envergonhado, tímido, sem liberdade, desvalorizado, impotente, inadequado. Será que isso se passa com você? A resposta mostra que esse homem se depreciava, ele criava barreiras, bloqueios. O seu caráter não era formado como deveria ser. Uma pessoa insegura, frustrada, complexada. E esse processo nos distancia de Deus. Nós podemos dizer que a fé daquele paralítico estava seca, murcha, deficiente. Ele não conseguia se apropriar das coisas do mundo espiritual. Não estava apto para receber as bênçãos que Deus tem. Se fechou para elas. Não tinha forças para crer nas promessas que já existiam nos livros da lei, o Pentateuco, na época. Foco errado nos anjos, no tanque, na água benta, na terra que vem do Jordão. Aquele homem tornou-se impotente para participar de grandes feitos, e ele precisava de cura. Nós, ao crermos no sacrifício que Cristo fez na cruz, pela fé, nos aproximamos do nosso Senhor. Somos sarados, curas no nosso corpo, na nossa alma.
e na nossa comunhão espiritual. E aquele paralítico estava frente a frente com Jesus, embora não soubesse. Sozinho, sem ajuda, abatido. E Jesus então dá algumas ordens. Como o poder de Cristo transcende toda a intervenção humana, Jesus liberou a sua palavra: levanta, toma o teu leito e anda, dando força, dando vida nova. Jesus capacitou o rejeitado, o excluído, o enfermo, para que ele mesmo se levantasse e caminhasse. Certamente não foi do jeito que o paralítico esperava. E ainda bem que ele não deu palpite sobre como devia ser. A maneira melhor é a maneira de Deus. O tempo certo é o tempo de Deus. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 38 anos. Nós temos é que perseverar, não desistir. Por isso, levanta-te. Toma uma atitude, toma uma posição, decida-se, deixe de dar desculpas, de criar empecilhos. Deus está dizendo: tenho coisas novas para você, tenho um propósito para a sua vida. Não deixe que os problemas, as dificuldades o façam perder a esperança, reaja. Não importa o quão preso você se sente, Deus pode ministrar as suas mais profundas necessidades. Levanta-te, coloca os seus sonhos de novo no papel, apresenta os seus projetos, desenterre os seus talentos. Hoje muitos têm pernas, mas estão paralisados, sem forças, dentro da igreja. É hora de sair daquela caverna espiritual, onde nós gostamos até de ficar. É hora de dizer não à depressão, de deixar para trás aquela desilusão amorosa, a frustração que você teve no ministério, que toda hora você se refere a ela e não avança. Levanta-te. É hora de perdoar, é hora e lugar de perdoar, de cortar as amarras que prendem você a outra pessoa, de acertar as coisas, de se humilhar, de ser abençoado. Creia nisso. E assim esse paralítico teve um encontro com Jesus, mesmo sem saber que era Jesus. E ao obedecer, ele passou a andar. Ele recuperou os movimentos de suas pernas, que não se mexiam há tanto tempo, imediatamente. Em outras passagens que Jesus cura paralíticos, ele diz: os teus pecados estão perdoados. Aqui ele não fala: mas os pecados daquele homem foram perdoados também. Porque ele se submeteu a Cristo. E esse é um presente muito maior do que a própria cura física, pois ecoou para a eternidade. Toma o teu leito, carrega a tua cama, disse Jesus. Uma ordem estranha, pois quando uma pessoa é curada, pressupõe-se que ela não quer continuar carregando a sua esteirinha, ou a sua cadeira de rodas, ou o que quer que seja. Mas essa ordem tem 2 motivos, penso eu: para ele nunca esquecer quem era e o que Deus fez na vida dele. Não se esquecer do milagre. Nós muitas vezes nos esquecemos, reclamamos, e Deus já fez tantas coisas, que se você estivesse carregando algo como lembrança, você saberia que isso é importante. Eu carrego cicatrizes pelo meu corpo, de um acidente que eu sofri, e cada vez que eu olho no espelho, ao ver essas cicatrizes, eu lembro do que Deus fez.
A cama era o testemunho de vida dele, que ele contaria a partir daquele momento. Tudo isso o ajudaria a impedir que o seu coração fosse tomado de soberba, de orgulho, de altivez. Está vendo? Entretanto, Jesus me escolheu para curar. Vocês ficaram aí no tanque. Fui eu sou um cara especial. Nós somos especiais sim, mas não por causa disso. E essa atitude também ajudaria o homem a enfrentar os fariseus, que condenavam Jesus por ele ter feito a cura no sábado, um dia de descanso para os judeus. Eles alegavam que carregar a cama era carregar peso, e isso infringia a lei do Antigo Testamento. Mas essa era uma interpretação deles. Os fariseus não estavam preocupados com o homem que era doente, e nem com a vida humana, mas com a lei que mata e escraviza. E nós temos que ter cuidado para não sermos como os fariseus. A nossa atenção sempre tem que estar nas pessoas, como Jesus olhava para elas. Jesus fez 7 milagres aos sábados. E desse modo ele conseguiu atrair muito a atenção dos fariseus, que acabou culminando na resolução do Sinédrio para matá-lo. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Mova-se, caminhe, não fique parado. Agora as pernas estavam funcionando. Aquele homem se tornou uma pessoa livre. Não existia nada que o impedisse de se mexer de lá para cá, de correr, de pular com um pé só, com os dois, de fazer exercícios. Anda! E nós, como cristãos, não podemos ficar estáticos. Temos que andar no caminho que é Jesus, conhecê-lo mais e mais, para buscar uma vida de santidade, de consagração, para sermos mais parecidos com Ele, obedecendo a sua palavra. E a sua palavra nos ordena: ande, vá, faça discípulos de todos os lugares, todas as nações, pregue o evangelho, vá, ame a sua esposa, vá, ame o seu próximo, ame. Não temos mais motivos para reclamações e nem para ficarmos no mesmo lugar. O agora ex-paralítico, homem sem nome, levantou, tomou seu leito e andou. Jesus o tornou um homem emocionalmente estável, equilibrado, considerado, com plena liberdade para caminhar. Quem vivia no anonimato, entre tantos, na miséria, tornou-se agora centro das atenções e passou a ser percebido por toda aquela comunidade. Esse era aquele que há 38 anos estava deitado, paralítico, que Jesus o levantou. E quando os judeus o repreenderam por estar carregando peso no sábado, o homem disse que aquele que o curou é que tinha mandado fazer isso. Ele entendeu que aquele que o curou o amou, se preocupou com ele, deu atenção ao seu sofrimento, tinha e tem toda a autoridade. Ele descobriu isso, embora não soubesse ainda quem era essa pessoa, porque no momento do milagre, diz o texto que lemos, ali no tanque de Betesda, muita gente, e Jesus saiu do meio da multidão. E em seguida, ocorreu o reencontro do ex-paralítico com o Senhor. E foi no pátio do templo, onde o homem começou a frequentar. E pela segunda vez, presta atenção,
Jesus tomou a iniciativa. Jesus foi até ele de novo e disse: não peques mais. Não volte para trás. Lembre-se de tudo o que aconteceu nesse dia. Diga não sempre aos seus pensamentos negativos a respeito de mim. Não deixe a emoção te controlar. Não esqueça que o Espírito Santo mora em você. Não dê espaço para a ação do inimigo. Não ceda às tentações. Não confie na sua carne. Não peques mais. Foi a mesma coisa que Jesus disse àquela mulher surpreendida em adultério, quando os homens queriam apedrejá-la: vá, não peques mais. E quando o homem descobriu que era Jesus quem o tinha curado, ele contou aos judeus. Ele não teve medo. Como esconder tamanha bênção? Tamanho milagre. Conclusão: o tanque de Betesda não é mais necessário. Vocês viram que ele está em ruínas. Não tem mais água ali. Não funciona mais. Mas não é só por isso. É porque Jesus é a fonte da água viva. É Ele quem cura o nosso físico. É Ele quem muda a nossa mente. É Ele quem nos traz renovação espiritual. É Ele quem satisfaz todas as nossas necessidades. E hoje, Jesus quer nos libertar aqui. Curar, dar sentido às nossas vidas. Se nós não estamos mais, estávamos entre aquela multidão de marginalizados, oprimidos, enfermos de corpo, de alma, cegos espirituais. Mas talvez o teu caminhar hoje como cristão esteja coxo. Você esteja paralítico de boas obras, um escravo da religiosidade e muitas outras prisões modernas que surgem na nossa vida. Nós estamos diante de Jesus. Jesus está presente aqui. É Ele que preside essa reunião. Ele é o centro de tudo que nós estamos fazendo. Nós estamos em torno dele. Como estavam aquelas pessoas perto daquele tanque? Ele tem poder, autoridade. Ele é capaz dos mais maravilhosos milagres. Aquele que perguntou ao paralítico: queres ser curado? Aquele que ordenou ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele que corajosamente disse aos fariseus: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E Ele está trabalhando na tua vida agora. Este é o momento de darmos um basta às nossas justificativas, aos muitos empecilhos. Jesus já te identificou no meio da multidão. Ele já te viu. Ele olhou para você agora. E Ele está indo ao teu encontro. Porque Ele sabe qual é o teu problema. Ele conhece a sua necessidade. E você vai ter que responder a pergunta essa manhã: quer ser curado? Onde você precisa de cura? Quer ser curada? A tua alma dói? Quer ser curada? Você precisa se encontrar com esse Jesus e se render a Ele?
quer ser curado? É uma pergunta que você não pode sair aqui nessa manhã sem dizer para o Senhor sim ou não. Não seja indiferente. E eu podia chamar aqui vocês à frente, mas não quero fazer isso. Se você entende que precisa responder isso para o Senhor nessa manhã, você fica de pé no teu lugar e responda para o Senhor. Não é para mim, é para o Senhor. E fala para Ele o que você precisa falar, aonde você precisa, embora Ele saiba, porque Ele quer te curar hoje. E se abra diante dEle, e você vai receber aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. No nome de Jesus. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.